E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí no canal, dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal. Deixa o seu like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, vamos começar o vídeo aí. Vou falar de algumas situações aí que realmente prejudicam muito o Vasco enquanto instituição. Isso é muito importante que a gente entenda isso. O Vasco não vai crescer da maneira que está acontecendo, da maneira que o Vasco está sendo gerido, sendo administrado. É importante que a gente entenda isso, e que aqui eu não quero falar de candidato A ou candidato B, ou que se eu não apoio essa gestão eu sou outro candidato, não, eu sou Vasco. E é importante que nenhuma instituição vai crescer da maneira que está sendo administrada, sem valores, principalmente isso. Então, família vascaína, o primeiro assunto que a gente vai colocar é essa situação aí da lista. Vou pegar um print aí que eu não tenho essa lista, não consegui achar, mas o Levin colocou lá. E vou passar também aí a live que ele fez lá no Vascaíno do Cerrado, até de madrugada aí, tive a oportunidade de acompanhar alguns pontos aí e fiz alguns cortes de situações importantes sobre isso. Então ele vai falar um pouco aí, melhor do que eu, que não tenho conhecimento aí jurídico para falar dessa situação, mas eu acho que é mais uma vergonha que faz o clube passar, um processo eleitoral e esse tipo de situação acontecer. Como muita gente está falando, poder pelo poder. Vou passar aí um trecho do Levin falando essa situação aí. Mas quiseram apresentar como se fosse a lista dos votantes, uma lista dos eleitores. Esta é uma lista dos eleitores, não é uma lista dos votantes. Não tem IP, não tem ID, não tem nenhuma identificação em ordem alfabética, o que torna impossível que uma votação aleatória tenha sido feita em ordem alfabética. Ou seja, eles estão passando ridículo. Em 5 minutos de conversa com Marcelo Borges, que é um grande especialista em TI, ele desmascarou a lista com facilidade. E num tribunal, numa perícia, essa lista seria facilmente desmascarada, com chance de significar fraude documental, estelionato. Família, esse vídeo é exatamente para isso, para a gente entender que aqui não tem que se discutir candidatos, como todo mundo está falando por aí. Quando você é contra essa gestão, você é a favor do Levin, ou quando você é a favor do Levin, você é contra o Jorge Salgado, e é exatamente ao contrário. Eu concordo com o discurso que somos vascos e temos que manter a união, mas eu entendo que a maneira que essa gestão entrou, ela desconstrói tudo isso. Não existe união quando buscam essa maneira de entrar no clube. Você desconstrói tudo isso, não tem como agora você vir com um discurso que é um momento de apoiar o Vasco, se eles contra tudo isso. É contra tudo isso. A questão não é candidato ou projeto somente. Claro que a gente tem que buscar o melhor projeto para o Vasco, mas se o Jorge Salgado tivesse ganhado lá no dia 7, na primeira eleição direta do clube, nada disso teria sido acontecendo. Nada disso teria acontecendo. Porque a questão é a maneira que eles entraram. Isso desconstrói esse agora de apoio ou de união ao Vasco. Desconstrói isso. Desconstrói. Então, família vascaína, a gente tem que entender que os hábitos não mudam. Os hábitos do clube não estão mudando. São os mesmos empresários que estão lá. É praticado a mesma coisa. E aí, quem sofre é o torcedor. Eu vou passar mais um trecho do Levin aí, que ele fala exatamente isso, família vascaína. Uma pessoa nova na política do Vasco, um outsider, com novas ideias, eles sabendo que essas novas ideias elas eliminariam o poder do Carlos Leite no clube, elas sabendo que eliminaria esse recorrente hábito dos velhos portugueses emprestarem dinheiro ao clube, fazerem negócio com o jogador, porque, no final das contas, o controle do clube, de verdade,
controle real do clube, porque o controle político é uma consequência desse controle real. O controle real do clube está na mão destas pessoas que fazem negócios com o clube. São essas pessoas que efetivamente comandam o clube. O Carlos Leite está lá quando o Roberto está, quando o Eurico está, quando o Campelo está e quando o Salgado está. E cada vez que ele empresta um dinheiro para o Vasco, ele tem mais percentuais de jogadores cada vez mais jovens. Então, há um sistema no Vasco que não importa quem seja o presidente. Ocorre que, se você não tem efetivamente um projeto de verdade, de disrupção para o Vasco, você vai acabar, por melhor que você seja, por mais íntegro que você seja, quem quer que venha a ser o presidente vai acabar sucumbindo para o sistema. Porque vai chegar lá e vai ver que a única maneira de ter recursos é através desses empréstimos. De que, se não fizer, o jogador lá está sem receber a imagem há mais de 3 meses, o empresário vai pegar o jogador e vai levar ele embora sem dar nada para o Vasco. Para não fazer isso, vai ter que aceitar a regra do jogo. Então, o presidente, que por mais poder que acha que vai ter, ele entra no clube já como refém. A não ser que você tenha um projeto capaz de ser um projeto disruptivo. Um projeto realmente disruptivo como o que a gente tinha. Porque no nosso projeto, o Vasco se torna independente, finalmente. Autônomo e dono do seu nariz, sem precisar de dinheiro de nenhuma dessas pessoas do sistema. E é isso que elas não queriam. Essas pessoas não aceitavam e talvez ainda não aceitem que esse sistema seja detonado. E essa, qualquer outra conversa, ela é filigrama. A conversa que efetivamente decide ou decidiu a eleição do Vasco é essa. Família vascaína, agora eu acho que talvez seja o melhor trecho da live do Levin, da live lá no Vascaíno do Cerrado, que eu vi o Levin falar sobre Vasco da Gama e o que o Vasco precisa. Para mim foi a melhor situação que eu vi. E aí, família, antes de colocar esse trecho da live, a gente tem que buscar aqui esse ponto aqui do Jorge Salgado. Essa matéria está aqui na Net Vasco, 21/12/2020. É assim que ele toma posse a presidência do Vasco, né, fazendo a coletiva. E ele fala a seguinte situação aqui. Quero reafirmar a minha visão de implementar uma administração aberta a todos que queiram colaborar com o Vasco. Vou lutar incansavelmente para unir e pacificar o nosso clube. Nós vascaínos sabemos, o Vasco unido é um Vasco invencível. E aí o Levin vai falar dessa situação aí muito melhor do que eu, né, em 2 reuniões aí do conselho, 2 situações para expulsar um membro do conselho. E aí a gente não vê união, né? E o Levin fala um pouco dessa situação aí toda, família vascaína. Eu vou ficar por aqui e você tem que curtir aí esse momento de entender que união não é só com as palavras. União é com ações. É você entender que o melhor a ser feito é pelo Vasco da Gama. E de maneira alguma, acho que essa diretoria e as pessoas que ali estão pensando nisso. Porque se pensassem num Vasco melhor, não teriam entrado da maneira que entraram. Tamo junto e é muito bom ser Vasco. Na minha opinião, para que a gente possa
pacificar o clube, que talvez seja uma missão quase impossível, que realmente a gente consiga trazer resultado esportivo de ponta, em primeiro lugar. Porque aí você consegue fazer todos felizes, porque no final das contas, o cara pode estar meio puto contigo ali, torcendo um pouco contra, porque não está mais, tal. Acontece isso, infelizmente. Mas a hora que, porra, você começa a ver o Vasco ganhar do Flamengo e disputar, isso acaba. Acaba, porque no final das contas, a nossa paixão pelo Vasco é maior do que a política, muito maior do que a política. E esse que é o cabo de conexão. E aí, porque até o Mauro falou, né, que a gente precisa de resultado para pacificar. Agora, além disso, eu acho que a gente precisa de uma postura de muito caráter de quem estiver no poder. Porque todos em campanha falam que vão buscar ouvir todos, pacificar. Vi isso do Salgado diversas vezes. Primeira entrevista do Salgado, lá na sala do Conselho de Beneméritos, ele falou algo como: se o Levin não me ligar, eu vou ligar para o Levin. Até hoje não ligou. Já passaram 100 dias. Né? Então, e não, que nós vamos pacificar o clube, mas aí você vê atitudes de 2 reuniões do Conselho Deliberativo para buscar expulsar pessoas. Isso não pacifica, isso não unifica, isso não arrefece. E quem está no poder é que tem que ter essa capacidade de respirar fundo, aguentar o rojão, esticar a mão para o seu companheiro que estava em outro segmento político para poder arrefecer, acalmar a política do clube. Tem que partir de lá, tem que partir de quem está com poder. Foi assim que o Calçada fez com o Eurico. E aí o Vasco viveu um período de muitas vitórias. Quando alguém percebeu e teve essa grandeza de espírito de deixar de lado as picuinhas e pedir ajuda, porque realmente ninguém poderia ter sido melhor do que o Eurico naquele tempo, para entregar o que entregou em termos de força, de fazer acontecer, de acreditar no Vasco, e acabou sendo um parceiro ideal para o Calçada. Que o Calçada tinha já todo aquele compromisso com a velha guarda dos portugueses, né? Tinha um papel político importante, tinha uma personalidade mais branda, mas precisava de um porra louca ali que batesse de frente com o sistema, que cobrasse as coisas, que fosse para dentro. E o Eurico exerceu brilhantemente esse papel. Sei que pode ser que tenha muita gente que não goste dele, mas ninguém pode duvidar de que ele, como vice-presidente de futebol do Vasco, na gestão do Calçada, foi essencial para o Vasco conquistar os títulos que conquistou. E isso só foi possível exatamente porque o Calçada buscou arrefecer essa rivalidade, convidando o Eurico a participar de sua gestão. Então, eu espero ter a sabedoria e a luz suficiente de, caso me seja dado a possibilidade de exercer o poder, de não exercer esse poder para pisar em ninguém, nem para me vingar de ninguém, mas também de estender a mão para todo vascaíno de qualquer lado que queira realmente ajudar o Vasco. Eu acredito que a pessoa que tiver essa atitude, ela vai estar contribuindo para um Vasco numa fase diferente.